Olá pessoal, bem-vindo às nossas videoaulas. Estamos aqui com a parte de estatística, exercícios resolvidos. Esse aqui é o exercício de número 6. O enunciado do exercício é o seguinte: quer-se estudar o número de erros de impressão de um livro. Para isso, escolheu-se uma amostra de 50 páginas, encontrando-se o seguinte número de erros por página. Então aqui nós temos uma distribuição de frequências, tá? Nós vamos abordar ela na resolução do exercício. Bom, nós temos uma série de perguntas a serem respondidas. O item A diz o seguinte: qual é o número médio de erros por página? O item B: qual é o número mediano, ou seja, a mediana? É pedido a média e é pedido a mediana também. Qual é o desvio padrão? Faça uma representação gráfica para a distribuição de frequência aqui. Se o livro tem 500 páginas, qual é o número total de erros esperados no livro? Então, resolução. Vamos considerar a variável x, uma variável aleatória, em estudo. X igual a erros por página, tá certo? Então, erros por páginas, aqui nenhum erro por página, um erro por página, 2 erros por página, 3 erros por página, 4 erros por página. X é então uma variável quantitativa, porque assume valores numéricos, mas ela é uma variável quantitativa discreta, porque assume valores inteiros. Legal? A gente vê que 50 é o número de páginas. Pode ser considerada a amostra, ou pode ser considerada como a população. FI são as frequências absolutas, tá certo? Então, a nossa distribuição de frequência é bem simples. Não temos e não vamos precisar da distribuição frequência relativa e nem frequência relativa acumulada, tá? Mas nós temos aqui o somatório dos FI. Aqui é o número de páginas com nenhum erro. Então tem 25 páginas com nenhum erro. Aqui tem 20 páginas com um erro. Aqui nós temos 3 páginas com 2 erros. Foram observadas ou foi observada apenas uma página com 3 erros. E foi observado também apenas uma página com 4 erros. Somatório do FI, dá 50, que é o número de páginas. Como nós colocamos x como sendo a variável em questão, erros por páginas, essa variável x assume os valores x1, x2, x3, x4, x5. Então, respondendo ao item A, qual é o número médio de erros por página? Então, já coloquei agora aqui, bem precisamente, x1 é o valor que a variável x assume, 0, tá? Com o número de observações do valor x1 igual a 0 igual a 25, nós já falamos. Então aqui é a frequência absoluta com que ocorre números de erros por página. Nenhum erro por página, um erro por página, 2 erros por página, 3 erros por página e 4 erros por página, certo? Somatório de FI, novamente frisando aqui, é 50. Então, qual é a média? É erros por página, tá certo? Nós vamos ver a unidade que é erros por página da média, tá? E nós vamos ver que é muito importante trabalhar com as unidades para não se perder na hora de dar a resposta. Então a média não é erros, tá? A média aqui é erros por página, porque a média tem a mesma unidade da variável x, erros por página. Então, como é que se calcula na distribuição de frequência, aqui com frequências absolutas, tá certo? A média, então x barra é a média, é o somatório de i igual a 1 até 5, aqui, então x1, x2, x3, x4, x5, de xi, e o i vai de 1 até 5, vezes o fi. Então, aqui f1, f2, f3, f4, f5, legal? Então, o que vai ser? 0 erros por páginas, multiplicado por f1, que é 25 páginas, mais um erro por página, vezes o número de observações de um erro por página, que é 20. Então, F2 é igual a 20 páginas, mais 2 erros por página, que é o X3,
que multiplica 3 páginas, que é o F3, mais 3 erros por páginas, que é o X4, que multiplica o F4, que é uma página, mais 4 erros por página, aqui, 4 erros por página, que multiplica uma página. Então, esses FIs aqui, ó, que aparece aqui, são os pesos de uma média, o que? Ponderada. Então, é o somatório de XI vezes FI. Lembrando que esse peso aqui, na verdade, então, são as frequências absolutas. Então, note bem aqui agora. Aqui nós temos 0 erros por páginas, tá? Vezes 25 páginas. Aqui do denominador é página. E aqui no numerador é página. Cancela página com página. Fica 0 vezes 25. Aqui nós temos um erro por página. Vezes o que? Vezes 20 páginas. Certo? Então, página com página só fica erros aqui. Então, 2 erros por página vezes 3 páginas. X3 vezes o F3. Agora, X4 é 3 e F4 é 1 aqui, ó. Certo? Aqui é X5, que é 4, vezes o F5, que é 1. Certo? Então, em cima aqui, cancela sempre páginas com páginas, porque é erros por página. Então, esse por aqui significa que é 2 erros em cima do numerador e embaixo página. E como está sendo multiplicado por número de páginas, página com página se cancela. Então, no numerador aqui, eu vou ter 33 erros, tá? A soma aqui. E embaixo, eu vou ter 50 páginas, tá certo? Então, agora aqui, 33 erros dividido por 50 dá 0,66. O que? Erros por páginas. Então, a nossa média x barra é igual a 0,6 erros por página. Ou seja, em média, eu vou poder encontrar, espero encontrar, nesse meu livro, em média, tá? Considerando as 50 páginas, em média, 0,66 erros por página. Legal? B. Qual é o número mediano? Então vamos ler aqui, ó. Podemos observar facilmente por inspeção que F1 é igual a 25, tá certo aqui? É igual a 50% dos dados, porque é 25 dividido por 50. Então, a metade dos dados meu, ou seja, 0,000, foram observados 25 vezes, nenhum erro por página. Então, os outros 50% são obtidos a partir de F2, olha só. Até F1 eu já tenho 50% dos meus dados. A partir de F2 eu tenho 20 mais 3 mais 1 e mais 1, que vai dar 25. Então o somatório de F2 até F5 dá 25, que é o total dos 50% de dados que falta para completar os 100%. Uma observação aqui, não podemos esquecer que a distribuição de frequência tem origem de um conjunto de dados de uma série simples, tá certo? Que depois de ordenados tem seus valores xi que se apresenta da seguinte forma. Então olha só, os dados brutos, né, depois de ordenados, nós podemos ver assim, ó, dessa forma, olhando lá e tirando para cá, 0,00000 erros por página 25 vezes. Como o livro tem 50 páginas, essas minhas 25 vezes que aparece o zero corresponde a 50% dos dados, tá? A partir do F2, certo? Eu vou ter 20 vezes o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 vezes o número 1, certo? E depois vou ter o restante, 3 vezes o número 2, uma vez o número 3 e uma vez o número 4. Então, se eu tenho 50% do lado esquerdo aqui do zero, de 1 até o 4 eu tenho os outros 50%, tá certo? Como é que se calcula a mediana? A mediana é o ponto que divide a minha distribuição, os meus dados depois de ordenados, certo?
50% à esquerda e 50% à direita. Portanto, a mediana é a média entre 0 e 1. É 0 mais 1 dividido por 2, que é 0,5, certo? Então, essa observação que eu fiz, que o n igual a 50 é par, certo? Como o n igual a 50 é par, a mediana, tá, é calculada como a média entre esse valor aqui e esse valor aqui. Se eu tivesse 51 dados, ia aparecer um número que fica aqui entre os 50% para o lado e 50% do outro lado. Ia ter um número aqui que seria o número mediano, mas não é. O número de páginas é par, 50, certo? Então a mediana é igual ao x1, que está aqui, certo? E o x2 aqui é 1 é x2. x1 mais x2, x1 é o 0, x2 é 1 aqui, dividido por 2, 0 mais 1 dividido por 2 dá 0,5 erros por página. Novamente eu friso que a unidade da mediana é a mesma unidade da média, que é erros por página, tá certo? Resposta mediana 0,5 erros por página. Agora aqui está pedindo o seguinte: qual é o desvio padrão? Ó, solução: o desvio padrão de distribuição de frequência, considerando-se uma população, é para o caso de dividir por n ou por n-1, tá certo? É calculado como segue: se calculássemos considerando a amostra, teria que dividir por 49, que é n-1. Então aquela questão, quando é uma amostra, aqui no cálculo do desvio padrão, eu deveria dividir por n-1. E aqui seria S com 2 em cima. Então aqui eu estou considerando a população com as 50 páginas, certo? Em estudo. Então aqui é sigma com 2 em cima. Então o que vai ser? Sigma, somatório de igual a 1 até 5, tá certo? x1, x2, x4, x4, x5. De xi menos a média, subtrai xi menos a média para cada i, eleva ao quadrado e multiplica pelo fi. Esse somatório aqui em cima, o resultado que der, nós vamos dividir por n, que é igual a 50, que é o número total de páginas, ou somatório de fi, certo? Então o que eu vou ter aqui? x1, 0, menos a média, 0,6. Tá? Então eu coloquei aqui a média, 0,6 erros por página. Então 0, x1 menos a média elevado ao quadrado vezes o f1, que é 25, mais o x2, que é 1, menos a média elevado ao quadrado vezes o f2, que é 20, mais 2 menos 2, que é o x3, menos a média elevado ao quadrado vezes o f3, que é 3, mais 3 menos 0,3, que é o x4, menos a média elevado ao quadrado vezes o f4, que é 1, mais 4, que é o x5, menos a média, o resultado elevado ao quadrado, multiplicado por o f5, que é 1. Então vamos ver aqui embaixo, então, 0 menos a média dá menos 0,66, ao quadrado dá 0,4356, multiplicando 25. Aqui, 1 menos a média elevado ao quadrado dá 0,1156 multiplicado por 20. Aqui 2 menos a média dá um valor que elevado ao quadrado dá 1,7956 multiplicando por 3 aqui. 3 menos a média é o número que elevado ao quadrado dá 5,4756 multiplicando 1. E 4 menos a média é o número que elevado ao quadrado dá 11,1556 multiplicando 1, certo? Então aqui eu vou ter uma soma de 10,25 vezes 0,4356 dá 10,89. Aqui dá 2,312, 5,3868, aqui 5,4756, 11,1556.
aqui é 1, né? E aqui é 1, por isso esse valor aqui é esse aqui, e esse 11 esse aqui. O somatório em cima, tá? Desses números aqui, quando dividido por 50, vai me dar 0,7044. Erros por página elevado ao quadrado, tá certo? Porque é a unidade da, da variância. Nós estamos calculando aqui a variância primeiro, tá certo? A variância. E considerando a variância como de uma população, tem um sigma ao quadrado de x, tá certo? Sigma ao quadrado de x é 0,7044 erros por página ao quadrado. Então, qual é o desvio padrão? O desvio padrão é o sigma sem o 2 em cima, né? De x, que é a raiz quadrada da variância, desse número que está aqui, ó. Então, a raiz quadrada desse número que está aqui é aproximadamente 0,84 erros por página. Eu tirei a raiz quadrada da unidade que está elevada ao quadrado, então não aparece mais o 2 aqui embaixo. Aparece o desvio padrão com 0,84 erros por página. Por isso que a gente diz que o desvio padrão é melhor de trabalhar, no sentido de que o desvio padrão é a mesma unidade, tem a mesma unidade que a variável x, erros por página. Aqui no item D, faça uma representação gráfica para a distribuição em questão aqui de frequência, tá? Nós vamos colocar um gráfico em barras, tá? Não temos classes, não é um gráfico que corresponde a dados agrupados em classe, tá? Mas sim uma representação ilustrativa onde os valores x e y estão localizados na base dos retângulos. Então vamos lá. Nós temos aqui os retângulos aqui, ó, tá? Cada um maior aqui, que é o retângulo, esse retângulo aqui, distribuição aqui em barras, né? Ilustrativa, né? Para ilustrar que a variável x igual a 0, tá? Ela tem frequência 25, tá? 25 aqui, ó, tá? E se eu dividir 25 por 50, dá 0,5, que é 50%. Então eu posso trabalhar com 25, que é a frequência absoluta, 25, ou se não 50%, tá? Não muda nada. Aqui já eu tenho que 20 observações da variável x igual a 1. Então 20 dividido por 50 dá 40, 0,4, que é 40%. Então eu tenho 50% dos meus dados aqui, 40% dos meus dados aqui no lado direito. Aqui já tem pouca coisa. 3 valores, 3 vezes que é observada a variável x, 3 que é igual a 2. Número de erros por página igual a 2. Então, 3 dividido por 50 dá 0,06, que é 6%. Aqui é 1, aqui é 1, né? Aqui é uma vez aqui, né? Mas o gráfico não muda nada se eu transformar o 1 em percentual. 1 dividido por 50 dá 0,02, que é 2%. Igualmente para aqui também dá 2%, tá certo? Então nós vimos aqui, ó, que a nossa mediana está aqui, ó, tá? A mediana é o que? É o 0 mais o 1 dividido por 2, que é 0,5. A mediana está aqui, ó, tá? A mediana é a média importante para estudo da simetria, né? Da simetria da curva. Pode notar que é bem assimétrico, tá? Assimétrico, não é simétrico. Ela é grande aqui, vai decrescendo aqui, depois decresce bem rápido. Então, se eu ligasse esse ponto aqui a esse ponto aqui, o ponto médio aqui de cada uma delas, eu ia obter uma curva, né? Uma curva, né? Assim, ó. Certo? Mas nós fizemos um gráfico em barra, que dá uma ilustração que retrata, né, assim, a realidade, ou seja, os dados que estão contidos na distribuição de frequência. Tá legal? A média nossa é 0,666. Então a mediana está aqui, 0,5, e 0,66, certo? Aqui seria
O 1 tá aqui, né? Certo? 0,666, bem perto da mediana, a média. 0,66 erros por página. E a mediana 0,5 erros por página. Agora uma bela pergunta. Se o livro tem 500 páginas, tá? Qual é o número total de erros esperados no livro? Solução. Dado um livro contendo 50 páginas, o número total de erros esperados no livro é calculado da seguinte forma. Olha, resposta. O valor esperado é o valor da média vezes o número de páginas, tá? Temos que a média é 0,66 erros por página. Assim, o número de erros esperado é o que? Média 0,66 erros aqui embaixo por página vezes 500 páginas. Então, páginas com páginas se cancela, fica 0,66, certo? Vezes 500 erros. Então, dá 330, o 0,66 multiplicado por 500 dá 330 erros, certo? Não aparece mais páginas, porque páginas se cancela aqui, ó, tá? Por isso que eu digo que é bom tomar muito cuidado na hora de vocês trabalhar com média, mediana e qualquer coisa parecida, tá? E desvio padrão e variância. Trabalhar considerar a unidade em questão, respeitar a unidade em questão, tá? A nossa unidade é erros por página, e aqui eu vou obter o número esperado num livro com 500 páginas, 330 erros, certo? Chegamos ao final dessa nossa videoaula e pedimos a vocês para deixar um like aí, um gostei, né, um joinha, se inscrever no canal e habilitar o sino, tá certo? Habilita o sininho aí para receber as notificações. Um grande abraço.